Imagine o mundo mergulhado em completo caos, o céu tingido de vermelho como um presságio, o chão sob seus pés enquanto sirenes de emergência ecoam pelas cidades. Noticiários interrompem a programação com manchetes aterrorizantes. Guerra nuclear iminente. Desastres naturais os assolam continentes. Um colapso global. Em meio ao pânico, relatos de fenômenos inexplicáveis começam a surgir. Luzes misteriosas no céu, vozes no vento e uma sensação inquietante de que algo sobrenatural está acontecendo. Mas e se tudo isso já estava escrito? E se cada evento que vemos hoje fosse uma peça de um quebra-cabeça profético que a Bíblia já revelou? Guerras, fome, pragas e destruição, tudo isso foi previsto. A questão é o que vem a seguir. Você está pronto para enfrentar as verdades que podem mudar a maneira como você vê o mundo, sua vida e seu futuro eterno? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos das Escrituras sobre o fim dos tempos e o que isso significa para você. Cuidado, o que você está prestes a ouvir pode abalar tudo o que você acredita. A Bíblia, escrita há milênios, descreve com precisão um período de calamidade e turbulência como o que enfrentamos atualmente. O livro de Apocalipse, assim como passagens em Daniel, Isaías, Mateus e outros, nos alertam sobre o que virá nos últimos dias. Guerras, fomes, pestes e terremotos serão apenas o início do sofrimento humano. Em Mateus 24, 6-8, Jesus nos diz: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Não se enganem, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores." Agora pare por um momento. Pense no que estamos testemunhando. Conflitos armados devastam nações, destruindo famílias, futuros e esperanças. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou como um conflito regional, agora traz impactos globais. Economias estão sendo abaladas, cadeias de suprimentos estão sendo interrompidas e a tensão nuclear volta a pairar sobre o mundo como uma espada afiada. Mais alarmante ainda, Israel, o coração profético da Bíblia, permanece em constante conflito no Oriente Médio. Pequeno em tamanho, mas gigantesco em significado espiritual, Israel é o epicentro do plano divino. Os ataques, alianças e tensões que envolvem esse pequeno pedaço de terra são como um alarme soando para aqueles que estão atentos aos sinais proféticos. Mas não é apenas no campo de batalha que vemos sinais perturbadores. Considere as catástrofes naturais que parecem estar se intensificando. Terremotos devastadores estão acontecendo com frequência assustadora, deixando cidades em ruínas e milhões de pessoas desabrigadas. Em Lucas 21:11, somos avisados de que haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais vindos do céu. E o que dizer das enchentes, dos furacões, dos incêndios florestais que consomem territórios inteiros? Parece que a criação está gritando, como Paulo descreve em Romanos 8:22. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Enquanto isso, o coração humano também está em decadência. Os valores morais que antes sustentavam sociedades estão sendo abandonados. Em vez disso, vemos corrupção, violência e um desprezo crescente por Deus. Em 2 Timóteo 3, 1-5, Paulo adverte: "Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem autocontrole, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm forma de piedade, mas negam o seu poder. Afaste-se desses também." O cenário pintado pelas Escrituras é assustadoramente semelhante ao que vemos hoje.
Mas o que torna tudo isso ainda mais aterrorizante é o risco iminente de uma guerra nuclear. As armas que foram criadas para garantir a segurança mundial agora representam uma ameaça existencial. Uma simples decisão errada ou um ato impulsivo de qualquer líder mundial pode desencadear uma destruição em escala global, algo que nenhuma geração anterior precisou temer nesse nível. No ano de 2020, a praga que assolou a humanidade foi um divisor de águas. Não apenas por sua mortalidade, mas pelo pânico que ela gerou. Em Apocalipse 6:8, somos apresentados ao cavalo amarelo, cujo cavaleiro traz morte através de fomes, pestes e espadas. Muitos teólogos acreditam que estamos testemunhando os prenúncios dessa passagem. E como se isso não fosse suficiente, novas ameaças biológicas surgem enquanto governos e instituições tentam desesperadamente manter o controle. No entanto, talvez o mais aterrorizante de tudo isso seja a perda de esperança. Milhões estão vivendo sem direção, buscando respostas em lugares vazios e se voltando para a autossuficiência em vez de voltar-se para Deus. As Escrituras nos alertam sobre esse fenômeno. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo escreve sobre uma grande apostasia que precederá o fim. As pessoas deixarão a fé, cegas pelo engano e pela desesperança. É importante lembrar que tudo isso não é obra do acaso. O caos que testemunhamos é parte do plano soberano de Deus. Ele não apenas previu esses eventos, ele os usa para chamar sua criação de volta a ele. Os sinais são claros para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eles não são destinados a nos paralisar pelo medo, mas a nos despertar para a necessidade urgente de arrependimento e preparação espiritual. Ao refletir sobre o cenário global, a pergunta que devemos nos fazer é: estamos preparados? Estamos atentos aos sinais? O mundo está em tumulto, mas Deus continua soberano. Ele não perdeu o controle. Pelo contrário, tudo está continuando de acordo com seu plano. Cada evento, por mais traumático que aparece, aponta para um propósito maior: o cumprimento das profecias bíblicas e o retorno de Jesus Cristo. Os sinais estão em todo lugar. Basta olhar com atenção, e você verá que o mundo está caminhando sobre uma linha tênue entre o caos absoluto e o cumprimento das profecias que ecoam há milhares de anos. Anteriormente, entendemos o quão terrível e assustador é o cenário global. Agora vamos mergulhar nas Escrituras, revelando a conexão profunda e inquietante entre os eventos atuais e o relógio profético de Deus. A Bíblia é clara. Os últimos dias serão tempos de angústia sem precedentes. Daniel 12:1 descreve esses tempos como uma tribulação, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Em Mateus 24, Jesus detalha eventos específicos que precederão sua volta: guerras, fomes, terremotos, perseguições e um aumento de invasores da maldade. Ele nos alerta que esses eventos são o princípio das dores. Mas o que isso significa na prática? Para entender os sinais, devemos olhar para Israel. Este pequeno pedaço de terra no Oriente Médio é central no plano de Deus e serve como uma tabela profética. Zacarias 12:2-3 nos diz que Jerusalém será um cálice de tontear para todas as nações e que todos os povos da terra se ajuntarão contra ela. Hoje, vemos essa profecia tomando forma. A tensão entre Israel e seus vizinhos nunca foi tão alta, e os conflitos recentes apenas reforçam a ideia de que Israel está no centro do palco profético. Imagine o impacto de uma guerra em larga escala no Oriente Médio. A Bíblia menciona em Ezequiel 38 e 39 a guerra de Gog e Magog, uma coalizão de nações que se levantarão contra Israel. Muitos cientistas acreditam que essa guerra ainda está por vir, mas os eventos atuais apontam para uma preparação iminente.
A hostilidade crescente de potências como o Irã, unida à fragilidade política global, cria um ambiente perfeito para o cumprimento dessa profecia. O que isso significa para nós? Que estamos vivendo em tempos de extrema urgência. A história está convergindo para um ponto em que as Escrituras se tornam realidade diante de nossos olhos. É impossível ignorar a magnitude desses eventos. E eu te pergunto, é possível ignorar esses fatos? Guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. Essas palavras nunca foram tão relevantes quanto agora. O mundo está à beira de uma terceira guerra mundial. O conflito entre Rússia e Ucrânia já ultrapassou fronteiras regionais, com implicações globais. Países poderosos estão tomando lados, e o arsenal nuclear é uma ameaça constante. Imagine por um momento o impacto de uma única bomba nuclear sendo lançada. Milhões de vidas perdidas em segundos. Radiação que destruiria gerações inteiras. E o pior, o colapso total da sociedade como a conhecemos. Mas a Bíblia nos diz que essas guerras são mais do que conflitos humanos. Elas fazem parte do plano soberano de Deus. Em Apocalipse 6, o segundo selo revela um cavaleiro em um cavalo vermelho, simbolizando guerra e violência. Essa imagem nos aterroriza. Nos lembra que os conflitos globais não são apenas consequências de ações humanas, mas também um lembrete do julgamento de Deus sobre a terra. Os cavaleiros do Apocalipse não param por aí. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, traz consigo a fome. 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Apocalipse 6:6. Essa descrição aponta para uma crise econômica e alimentar global. Estamos vendo isso acontecer diante de nossos olhos. Os desastres climáticos estão devastando as colheitas. Guerras estão interrompidas por cadeias de suprimentos. Milhões estão enfrentando fome em níveis que não víamos há décadas. O que vivemos no ano de 2020 foi um lembrete sombrio de consequências graves que somos. Mas será que foi apenas o começo? A Bíblia fala sobre pestes como um dos sinais dos últimos dias. Em Lucas 21:11, Jesus menciona pestilências em vários lugares. Os cientistas alertam sobre a possibilidade de pragas ainda mais letais que 2020 no futuro. Estamos preparados para isso? Ou estamos apenas esperando a próxima catástrofe nos pegar de surpresa? Terremotos, furacões, enchentes. Parece que a terra está gritando. Romanos 8:22 nos diz que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Os desastres naturais estão se intensificando e os cientistas lutam para explicar por quê. Mas a Bíblia já nos deu uma resposta. Esses eventos são sinais de que algo está profundamente errado no mundo. Eles são um lembrete de que a Terra está aguardando sua redenção final. Considere o impacto de um terremoto devastador em uma grande cidade. Imagine milhões de pessoas desabrigadas, infraestrutura destruída, caos total. E agora, imagine isso acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Não é apenas uma possibilidade, é uma certeza profética. Além dos sinais físicos, há sinais espirituais que não podemos ignorar. A decadência moral é uma marca dos últimos dias. Nos últimos dias, sobrevirão tempos sombrios. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, segundo Timóteo 3:1-5. Olhe ao redor. Valores tradicionais estão sendo abandonados. A corrupção e a violência estão se tornando normais. A imoralidade é celebrada, enquanto a verdade de Deus é rejeitada. E então, há o espírito do anticristo. Em 1 João 2,18 lemos: assim como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. A oposição a Cristo está crescendo em todo o mundo. Os governos estão implementando políticas que vão diretamente contra os princípios bíblicos. A perseguição aos cristãos está aumentando.
Tudo isso aponta para a chegada de um tempo em que o verdadeiro anticristo se revelará, trazendo engano e destruição. Com tudo isso em mente, a pergunta mais importante é: como devemos responder? Os sinais são claros, mas eles não são apenas advertências de destruição. Eles são convites à redenção. Deus está nos chamando a nos preparar espiritualmente. Em Mateus 24:44, Jesus nos diz: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem veio à hora em que não penseis. A preparação espiritual começa com arrependimento. É hora de olhar para nossas vidas e perguntar: estamos vivendo de acordo com os padrões de Deus? Estamos buscando sua vontade acima de tudo? Porque no final, os sinais dos tempos não são apenas sobre o que está acontecendo no mundo, são sobre o estado do nosso coração diante de Deus. Embora o que vemos até o momento tenha sido profundamente perturbador, podemos olhar para tudo isso com um olhar de esperança. Porque no meio do caos, Deus está no controle. Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Ele prometeu que no final todas as coisas serão restauradas. Mas a pergunta permanece: você está pronto? O tempo está se esgotando, os sinais estão sendo cumpridos e Deus está te chamando para se voltar a Ele hoje. O céu escurece, há um silêncio profundo, quase sobrenatural, antes que o caos tome conta. O mundo está à beira do precipício e a pergunta que ecoa em cada alma é: o que vem agora? Vamos mergulhar ainda mais profundo nas Escrituras, finalmente revelando o que nos aguarda no estágio final e como tudo isso está conectado. Se até o momento vemos os sinais e o relógio profético em movimento, agora traremos à tona o clímax do plano divino. A Bíblia nos dá um vislumbre aterrorizante do que está por vir. Em Apocalipse 6, vemos os selos sendo abertos, cada um desencadeando eventos catastróficos. Quando o sexto selo é rompido, um grande terremoto abalou a terra. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6:12. As estrelas caem do céu como figos que caem de uma figueira sacudida por um vento forte. O universo físico, que parecia tão estável, começa a desmoronar. Pense no terror. O céu se enrola como um pergaminho, montanhas e ilhas sendo movidas de seus lugares. Imagine milhões correndo para se esconder em cavernas e entre as rochas das montanhas, clamando para que estes caiam sobre eles e os escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Este é o juízo de Deus sendo derramado sobre uma humanidade rebelde. Não é apenas um momento de destruição física, mas de confronto espiritual. Todos, grandes e pequenos, serão chamados a prestar contas. O Apocalipse continua a descrever os eventos aterrorizantes que marcarão os últimos dias. As 7 trombetas soam, cada uma trazendo uma calamidade pior que a anterior. Primeiro, fogo misturado com sangue é lançado sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e do bosque. Depois, uma grande montanha em chamas foi lançada ao mar, transformando 1/3 dele em sangue. O mundo entra em colapso, mas não para por aí. Quando as 7 taças da ira de Deus são derramadas, o juízo atinge seu auge. Úlceras dolorosas afligem aqueles que rejeitaram a Deus. As águas e os rios tornam-se sangue, e o calor do sol queima os homens com fogo intenso. E no final, um terremoto tão devastador ocorre que nenhuma cidade fica de pé. As ilhas fugiram e os montes não foram encontrados. Apocalipse 16:20. Você consegue imaginar isso? Não é apenas uma descrição simbólica, é um retrato realista do que está por vir. O juízo de Deus será inescapável e absoluto. Nos últimos dias surgirá algo perturbador, o surgimento da marca da besta, descrito em Apocalipse 13.
Ele faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser quem tenha a marca. Apocalipse 13, 16 a 17. Esse sistema global de controle não é difícil de imaginar em nossa era digital. A tecnologia já está sendo usada para monitorar e controlar transações financeiras, rastrear pessoas e implementar políticas globais. A marca da besta será mais do que um simples sinal físico. Será um ato de lealdade ao anticristo. Mas aqueles que aceitarem a marca rejeitarão a Deus e se condenando eternamente. Apocalipse 14, 9 a 11 é claro. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Em Daniel 7 e Apocalipse 13, somos apresentados a figura do anticristo, um líder mundial que surgirá nos últimos dias. Ele será carismático, poderoso e enganador. Sob seu governo, haverá uma falsa paz, mas também uma perseguição implacável contra os seguidores de Cristo. Esse líder será auxiliado por um falso profeta, que realizará sinais e milagres para enganar as massas. Juntos, eles estabelecerão um sistema que se opõe diretamente a Deus, mas que também será o instrumento do juízo divino. Imagine viver em um mundo onde professar sua fé em Cristo pode custar sua vida. Para muitos, isso já é uma realidade, mas nos últimos dias será universal. Apocalipse 16 e 16 nos fala sobre o Armagedon, o local onde as forças do anticristo se reúnem para a batalha final contra Deus. Essa batalha não será apenas física, será espiritual. Será a culminação de milênios de rebelião humana contra o Criador. Mas aqui está a verdade assustadora. O resultado dessa batalha já está determinado. Apocalipse 19 descreve Cristo retornando em glória, montado em um cavalo branco, com um exército celestial ao seu lado. Com a espada que sai de sua boca, ele ferirá as nações. Apocalipse 19, 15. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, e os exércitos deles serão derrotados em um instante. Após o Armagedon, vem o grande dia do juízo. Em Apocalipse 20, 11 a 15, lemos sobre o grande trono branco, onde todos os mortos serão ressuscitados para serem julgados. Os livros serão abertos, registrando cada ação, palavra e pensamento. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. É um momento de terror absoluto. Não há desculpas, não há escapatória. Cada pessoa enfrentará a realidade de sua eternidade. E para aqueles que rejeitaram a Cristo, será um destino de sofrimento eterno. O propósito desses sinais não é apenas nos assustar, mas nos chamar ao arrependimento. É um lembrete de que ainda há uma saída. Jesus Cristo é a única esperança em meio ao caos. Em João 14,6 ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vemos anteriormente os sinais e a urgência dos tempos em que vivemos. E só temos uma saída: entregar nossa vida, sua vida a Cristo. O tempo está acabando, mas a graça de Deus ainda está disponível. E você? Você está preparado para encontrar o Deus que controla o destino do mundo? Não há mais tempo para dúvidas. Hoje é o dia da salvação.